No momento em que você para de procurar respostas lá fora, a verdadeira alquimia começa. Não se trata de correr mais rápido ou carregar o mundo nos ombros, nem de memorizar fórmulas, estratégias ou métodos transmitidos por gerações de homens que se esqueceram de olhar para cima. O milagre não vem com suor ou exaustão, mas com o despertar. Quando a verdade lhe toca suavemente o peito, não com palavras, mas com um sussurro que parece brotar dos seus ossos, você entende que a realidade não é um mapa desconhecido, mas um reflexo maleável. E esse sussurro, etéreo porém firme, lhe diz: o que você imagina já existe em outro plano. Não é um desejo, não é uma fantasia, é uma lei profunda, esquecida por muitos, mas gravada na própria estrutura do universo. A imaginação é a matriz da realidade. E se você conseguir, mesmo que por um instante, parar de perguntar como, se você abrir mão dessa necessidade de controlar o processo como alguém tentando forçar uma flor a desabrochar, então tudo começará a fluir a seu favor. Porque o como não pertence ao viajante, mas ao vento. Aquela inteligência ancestral que une as marés à lua, o voo dos falcões à vontade do fogo. Sua única tarefa não é construir a ponte, mas confiar que ela já existe. Visualize-se completo, não como um mendigo dos seus sonhos, mas como o herdeiro de uma riqueza que sempre foi sua. Sinta, sem resistência, a vida que você deseja como se ela já estivesse bordada no seu presente. Não como uma promessa distante, mas como uma certeza silenciosa. A abundância não se conquista, ela se lembra. Não importa o que seus olhos dizem ou o que as páginas do calendário sussurram. Os números da sua conta, as notícias, os rostos incrédulos ao seu redor. Tudo isso são ecos de uma versão anterior de você. Sombras de pensamentos passados. Mas você não é mais aquele peregrino confuso no deserto. Você cruzou um limiar invisível que não aparece em mapas ou contratos, mas no centro da sua alma. Agora você caminha com a sabedoria de quem já tem tudo, mesmo que seus bolsos ainda murmurem com a dúvida. Você janta com os nobres de espírito nos banquetes da sua imaginação. Você habita mansões invisíveis, cujas paredes são feitas de certeza e cujo teto é a confiança. Você vê seu reflexo em um espelho sem forma e reconhece nele a semente do Criador. Você não está fingindo, você está lembrando. O mundo físico, pedras, metal, papel com números, é apenas o último estágio de uma dança muito mais profunda. Toda forma, antes de se manifestar, era pensamento. Todo objeto, antes de existir, era uma imagem sustentada com fé no silêncio da alma. Alguém, em algum lugar no tempo, ousou imaginar e manteve essa visão até que o universo cedesse. Isso é criação, não esforço. Então, quando você diz, desejo ser próspero, pare, não diga, porque o desejo contém uma confissão oculta. Eu não tenho. Mude o verbo. Transforme-se no oráculo que já sabe. Declare para si mesmo, eu sou abundância, e não questione. Cada vez que você repetir isso, não faça como alguém esperando que algo mágico aconteça lá fora, mas como alguém alimentando um fogo sagrado que já arde dentro de você. Esse fogo não precisa de combustível externo, ele só precisa da sua entrega. A verdadeira riqueza não começa com a chegada do ouro, mas com a saída do medo. Viva como se a sinfonia dos seus sonhos já estivesse tocando, mesmo que o mundo ainda não tenha afinado seus instrumentos. Caminhe como alguém que já afinou, não como alguém que ainda tem esperança. Acredite, não com uma mente racional, mas com um coração que se lembra. Lembre-se, tudo ao seu redor. Sua casa, suas roupas, sua voz, seus pensamentos, já foi apenas uma imagem, uma vibração, um sussurro no silêncio de alguém que acreditou. Tudo o que é visível brota do invisível, como o fruto de uma raiz que ninguém vê. Isso não é o mais próximo que se pode chegar da magia, e no entanto não é magia, é lei. Uma lei tão antiga quanto as estrelas e tão íntima quanto a sua respiração. A chave não é olhar para fora,
A chave é se tornar, não esperar, não implorar, não imaginar talvez, mas assumir, com a fé dos alquimistas, que você já é o que sua alma sabia desde o início. E então, sem que você consiga explicar como, os fios do destino começam a se mover. Portas que você nem sabia que existiam se abrem. Milagres que pareciam distantes aparecem silenciosamente. E um dia, talvez depois de 30 amanheceres, você perceberá que o mundo mudou. Não porque o mundo mudou por si só, mas porque você mudou seu ponto de origem. Porque você renunciou à identidade da falta e abraçou a essência do Criador. Nesse dia, você não celebrará dinheiro ou posses. Você celebrará algo muito mais poderoso: retornar ao seu centro. Aquele lugar sagrado onde tudo é possível, onde tudo já existe. E então você saberá: a abundância nunca esteve lá fora. Não é coincidência que você ainda esteja aqui. Se quiser se aprofundar ainda mais na manifestação, o primeiro link na descrição está esperando por você. Confira. Capítulo 1. A semente do agora. Não é amanhã, não é daqui a um ano, nem mesmo daqui a um mês, mesmo que os calendários tentem dizer o contrário. A abundância, se você realmente a ouvir, não chega no futuro. Ela já está aqui. Ela respira com você. Ela vive o momento. E sua única condição para se manifestar é que você ouse acreditar nela agora. Não quando as contas forem acertadas, não quando as vozes externas se calarem, mas agora mesmo, mesmo que tudo pareça contradizê-la. Mesmo que seus sentidos gritem o contrário. Mesmo que as contas se acumulem como folhas secas no outono. Mesmo que os rostos ao seu redor olhem para você com compaixão ou zombaria. Mesmo que a lógica, essa sereia vestida de razão, diga que é impossível. Persistir é a arte do sábio. Não é teimosia cega. É lembrar que o eterno não precisa de provas. Porque existe uma centelha dentro de você, uma presença sagrada e ancestral que não vive em templos ou livros. Ela vive nas profundezas da sua imaginação. E quando essa centelha fala, o faz com uma voz silenciosa, mas com um poder capaz de dobrar montanhas. É ela quem sussurra grandes visões para você. Quando você ousa acreditar que é mais do que o espelho mostra. O universo se forma dentro de você, não fora. E se todas as manhãs, ao abrir os olhos, você puder sentir, e não apenas pensar, que já está vivendo a vida com a qual sonha, então tudo começará a se mover. A sinfonia do mundo se reajusta, não por manipulação, mas por correspondência. Porque a vida não responde ao que você deseja, mas ao que você se tornou. Agora imagine a história de um homem à beira do abismo. Seu bolso continha apenas uma moeda esquecida, e seu horizonte era uma névoa espessa. Nenhum trabalho, nenhuma promessa, nenhum caminho à vista. Mas aquele homem ouviu uma verdade antiga, que não pertencia a nenhuma religião ou escola. Era a verdade que nasce da alma quando ela está pronta para despertar. E decidiu, sem provas ou garantias, caminhar como um ser próspero. Não como um ator, mas como um legítimo filho da abundância. Começou a assinar cheques com a mente, a doar generosamente com a imaginação, a acordar com gratidão, como se o sol já estivesse brilhando sobre um mundo repleto de tesouros. Ele fez isso tantas vezes com tanto fervor que chegou a sentir o peso da riqueza em suas próprias mãos. Até que um dia, como se o universo estivesse esperando que ele se lembrasse de si mesmo, recebeu um telefonema. Um investimento esquecido havia florescido. A semente que ele havia plantado dentro de si agora brotava visivelmente. Não por meio de estratégia, não por meio de ações externas, simplesmente por ter aceitado, com fé, que ela já estava lá. Você vê isso? A lei que rege esta dança não faz distinção entre realidade e imaginação. Ela não questiona, apenas reflete. A vida é um espelho polido que devolve não o que você anseia, mas o que você aceita como verdade no fundo do seu ser. Você é o arquiteto, você é a tocha, você é o operador invisível que move as peças do destino. E se você decidir,
A partir de hoje, acreditar que tudo já lhe pertence, que todas as suas necessidades já foram atendidas, que o rio já flui em sua direção, então o mundo não terá escolha a não ser se adaptar a esse novo ritmo interior. Não é um truque de pensamento positivo, não é uma fantasia motivacional, é um ato sagrado, uma comunhão silenciosa entre você e aquela parte de você que nunca duvidou. Entre nesse estado, o estado de ser abundante. Pergunte a si mesmo: como você andaria se já tivesse tudo? Como falaria se o medo não estivesse mais em seus bolsos? Como olharia para o céu se soubesse que todas as suas preces já foram atendidas? Você não se esconderia das contas, não teria medo de doar, não hesitaria em oferecer ajuda, em compartilhar pão e sabedoria. Sentiria uma paz profunda, como a de uma árvore que sabe que o sol nascerá amanhã. Uma certeza serena, um saber que dispensa explicações. Esse sentimento é a chave. Toda transformação começa com uma escolha simples: sentir que você já é. Este ato aparentemente invisível é a própria criação e acontece em segredo, em silêncio, em momentos em que o mundo não pode te ver. Talvez deitado, talvez andando de ônibus, talvez esperando em uma fila sem sentido. Ali, no aparente nada, se você fizer isso com verdade, com paixão, com dedicação, a semente germina. Você não precisa contar a ninguém, não precisa provar nada, não precisa convencer ninguém. Você só precisa se convencer. Porque o único Deus que importa neste jogo de espelhos não está lá fora, entre as nuvens ou estrelas distantes. Ele está dentro de você, na sua capacidade de imaginar, de sentir, de abraçar. E esse Deus, quando desperta, não pergunta se pode, ele simplesmente cria. E então, se você decidir despertar essa centelha, se você decidir assumir sem hesitação que você já é próspero, que você já vive a vida que deseja, então a realidade, que nunca foi mais do que barro em suas mãos, tomará forma de acordo com sua visão. É assim que a jornada começa. Não quando algo muda por fora, mas quando você escolhe ser quem sempre foi, lá no fundo. Hoje você não espera a abundância, hoje você é a abundância. Capítulo 2. A arte de começar pelo destino. Não olhe do fundo do vale para o topo. Caminhe como se já tivesse chegado. Não sonhe com ouro. Sinta seu brilho na pele. O segredo não é pensar como conseguir, mas sim pensar a partir do fim, como alguém que já cruzou o limiar. Não se trata de imaginar a riqueza como algo distante. Trata-se de vivenciá-la de olhos fechados, como se o universo já tivesse lhe entregado as chaves da abundância. Imagine a partir do destino, não em direção a ele. Vista-se no silêncio da noite com a certeza de quem você já é. Ouça as conversas que os outros teriam com você se a sua realidade já tivesse mudado. Observe suas palavras de admiração, seus gestos de respeito, suas perguntas sinceras sobre como você conseguiu. Leia as cartas que você escreveria com gratidão. Sinta a plenitude de dar sem medo, de viver sem escassez. Não é um jogo, é um ato sagrado. Use seus sentidos como instrumentos de criação. Que sua imaginação não seja um refúgio para escapar, mas uma oficina divina onde você molda o mundo. Que ela tenha cores, sons, aromas. Que ela vibre, que ela queime, que ela respire como uma verdade que já pulsa dentro de você. Porque a imaginação, quando é sentida como realidade, não é ilusão, é nascimento. Cada amanhecer é uma oportunidade para recordar. Antes de abrir os olhos para o mundo exterior, feche os olhos da sua alma e plante a semente. Isto já está feito. Sinta-a, não como uma esperança, mas como uma verdade inegável. Não há fé maior do que aquela que não espera por provas. E todas as noites, quando o mundo se dissolve em sombras e o silêncio se aprofunda, faça uma pausa. Caminhe pelo dia com a alma de quem já é próspero. Pergunte a si mesmo: caminhei com a graça de quem já possui? Ofereci palavras da fonte e não por necessidade? Agi com a dignidade de quem sabe que tudo está completo? Se a resposta for não,
Não se julgue, simplesmente reescreva. Do seu santuário interior, corrija o dia como um escritor aprimorando sua obra-prima. Modifique seus gestos, refine suas palavras, revista suas ações de nobreza. Faça isso em silêncio, faça isso com amor. E a cada reescrita, você estará semeando uma nova realidade. Lembre-se, nenhuma árvore cresce da noite para o dia. Mas assim como a primavera sucede o inverno com a pontualidade das estrelas, a colheita sucede a semeadura. É lei, é ritmo, é dança. E então você verá. No início será sutil, como uma brisa mudando de direção. As pessoas olharão para você de forma diferente, sem saber por quê. Ideias surgirão como estrelas cadentes, brilhantes e cheias de promessas. Oportunidades baterão à sua porta sem aviso. E você, antes mesmo de ver os frutos tangíveis, saberá que tudo está se manifestando. Será como sentir a umidade do ar antes de uma tempestade, como o aroma da terra antes da chuva cair. As contas ainda não estarão em suas mãos, mas você as sentirá se aproximando como nuvens que não conseguem mais suportar seu peso. Não ignore esses sinais, não os tome como meras coincidências. Eles são as primeiras raízes emergindo da terra. São evidências de que o invisível está tomando forma. São o murmúrio da criação em seu estado mais puro. Sua única tarefa é regar essa semente com fé. Não a desenterre com dúvidas. Não a destrua com ansiedade. A paciência é a virtude do sábio, e a fé é a força que não se compromete com a lógica. E se em algum momento você tropeçar, porque assim é a jornada da alma, se a dúvida novamente o envolver como uma névoa espessa, não tema. Feche os olhos, retorne ao centro, retorne ao estado. Para aquele espaço sagrado onde tudo já está. Você não precisa explicar, você não precisa justificar, você só precisa retornar. Porque aquele lugar, aquele templo interior onde tudo já lhe foi dado, não desaparece. Ele apenas espera que você se lembre de como chegar lá. E assim, sem perceber, você se tornará o artista da sua realidade, não pela força, mas pela sutil decisão de imaginar a partir do destino. E a vida, como uma amante fiel, responderá plenamente. Capítulo 3. A alquimia da repetição. A verdade nem sempre se revela com um estrondo. Às vezes, ela chega com a suavidade do vento roçando a pele em uma tarde sem nome. E outras vezes, ela se manifesta no humilde ato da repetição. Não monotonamente, não como alguém que repete palavras vazias, mas como alguém que reza sem palavras, como alguém que desperta a alma repetidas vezes até que o sonho se dissolva completamente. Repetir é semear, e o que é semeado no jardim sagrado do subconsciente inevitavelmente florescerá. Você não está forçando a vida a lhe dar seus tesouros. Você está simplesmente abrindo as mãos para receber o que já é seu em outra dimensão. Porque o que você aceitou dentro de si, com sinceridade, com sentimento, com certeza, não tem escolha a não ser se refletir no espelho do mundo. Uma mulher me contou sua história há algum tempo. Sua vida não tinha brilho aparente, nem sinais promissores. Ela não esperava milagres, mas um dia ela começou a ouvir a voz que todos carregamos dentro de nós. Aquela voz que não grita, mas que não mente. E ela decidiu segui-la. Aquela voz a levou a uma banca de jornal aleatória. Sem lógica ou razão, ela comprou um bilhete de loteria, algo que jamais teria feito. Ela não escolheu seus números estrategicamente, não consultou as estrelas. Ela simplesmente se sentiu guiada. Ao rabiscar o papel, não se surpreendeu ao descobrir que segurava uma pequena fortuna. Não porque soubesse disso em sua mente, mas porque já a havia recebido em seu coração muito antes. Para ela, o bilhete não era o milagre, era a ponte. Uma representação material de algo que já havia acontecido em seu mundo invisível. E o mais lindo foi a sua certeza subsequente. Se aconteceu uma vez, ele me disse, pode acontecer de novo. Essa é a chave. A confiança não nasce do acaso, mas da profunda aceitação de que o invisível precede o visível.
Mas atenção, a imaginação não é um ato estéril. Não basta pensar, não basta visualizar como alguém assistindo ao filme de outra pessoa. É preciso sentir, porque sem emoção, a criação interior é apenas um eco vazio. Mas com emoção, ela se torna uma semente divina. Portanto, não diga palavras como alguém que recita fórmulas sem alma. Não repita afirmações como alguém que atira pedras ao mar sem saber em que margem elas cairão. Entre na cena, viva-a, respire-a. Sinta a gratidão, a alegria, a liberdade. Deixe que isso te preencha até os ossos, até que o que você imagina se torne mais real do que o que você vê com os seus olhos. Lembre-se, o que seus olhos veem é temporário. O que sua alma cria é eterno. Cada amanhecer é um altar. Cada noite é uma página em branco. Em ambos, você tem a oportunidade de habitar seu destino antes que ele se materialize. Se todas as manhãs você percorrer os corredores da sua visão interior, se todas as noites fechar os olhos e rever o dia como se já fosse a pessoa que deseja ser, então você está arando o campo do invisível. E como a primavera sucede o inverno, a colheita virá. Não tem como não vir. Seja por meio de uma oportunidade inesperada, um presente do universo, um investimento esquecido ou algo que desafia qualquer explicação lógica. O que importa não é o como, mas a semente. Seu trabalho não é controlar o caminho. Seu único trabalho é manter a visão viva, sustentar a chama, ser leal à imagem interior, mesmo quando tudo exterior parece contradizê-la. Haverá momentos em que o mundo rirá, quando seus sentidos o acusarão de loucura. Quando as notícias, as reportagens, os comentários alheios tentarão desmenti-lo, mas você saberá algo que eles esqueceram. A realidade começa na alma. Então você ousará acreditar? Você ousará deixar para trás sua antiga identidade, aquela alimentada pela escassez, pela dúvida e pelo medo? Você se revestirá da nova consciência daquele que já tem, daquele que já é, daquele que já vive da fonte? Porque se você fizer isso, se persistir mesmo nas sombras, se mantiver a visão viva mesmo quando a noite parecer interminável, então o mundo se renderá. Ele se curvará em respeito àquele que teve a coragem de acreditar sem evidências, porque não é o mundo que determina o seu destino, é você quem o desperta de dentro. O dinheiro não está esperando por você lá fora. Ele está esperando que você se eleve, que sua consciência se alinhe, que seu autoconceito aumente em frequência, que suas suposições internas se estabilizem como uma montanha que não pode ser abalada pelo vento. Então torne-se aquela pessoa que já tem tudo. Pense como ela, sinta como ela, caminhe no seu ritmo, com a sua leveza, com a sua paz. Não a imite, incorpore-a, faça com alegria. Faça com coragem, faça com fé, porque esta lei, esta força invisível que governa o universo, recompensa não o esforço, mas a visão sustentada. Deixe o mundo correr, deixe o mundo lutar. Entre no seu santuário interior. Feche a porta, respire fundo, imagine com ousadia, suponha generosamente, persista com ternura. E você verá como o invisível se reveste de matéria, como o milagre tão esperado chega silenciosamente. Porque não foi um milagre, foi uma criação consciente. Você não está esperando o momento certo, você é o momento certo. Você não está esperando que a vida o escolha. Você é quem escolhe a vida. E quando você aceitar isso, não só suas circunstâncias mudarão, mas seu próprio ser também. Porque, no fundo, você já é aquilo que tanto deseja. Só resta você aceitar. Faça isso agora. Aceite a riqueza, a realização, o poder interior. Aceite que você é o ponto de origem. Aceite que o que você vê nasce de quem você é. E então ande nessa verdade, pois aqueles que têm, mas será dado. E aqueles que ousam sonhar com ousadia, o universo inteiro se curva. Faça deste mês o seu teste. Faça deste mês a sua demonstração. A cada amanhecer e a cada anoitecer, retorne. Repita. Sinta. Acredite. E deixe que o mundo se transforme com você.
Capítulo 4. Habitando o destino. Não há portas fechadas para quem já adentrou o jardim. Não há futuro para quem já vive a plenitude do agora. Não espere a abundância chegar. Habite-a. Viver a partir do fim não é loucura. É uma revolução silenciosa. É o ato sagrado de quem para de implorar por possibilidades e ousa reivindicar sua verdade eterna. Não porque tenha provas. Não porque as contas estejam acertadas ou os contratos assinados, mas porque ousou imaginar, transformando o invisível em parte de sua respiração diária. Todas as noites, antes de fechar os olhos para o mundo, revise o seu dia. Não com julgamento, mas com amor. E se houve momentos em que você se sentiu pequeno, em que duvidou, em que agiu como alguém que não se lembra de sua herança divina, então reescreva. Na sua mente, no seu coração, na sua alma. Dê nova forma ao que você vivenciou e deixe que essa imagem se torne a semente do amanhã. Absorva visões que o elevam, imagens onde a riqueza não é um número, mas uma sensação. A paz de saber que tudo está coberto, a alegria de poder doar sem medo, a certeza de viver plenamente. Deixe sua mente se tornar um altar onde o universo celebra seu poder criativo. Ouça interiormente o riso daqueles que celebram o seu sucesso. Ouça os agradecimentos, as portas se abrindo, os passos firmes no chão de mármore ou em solo sagrado. Sinta, não com a mente, mas com a pele da alma. E uma vez que o desejo esteja plantado, deixe-o ir. Caminhe em paz. Viva como se tudo já tivesse se cumprido. Haja com a nobreza de quem não precisa pedir permissão para ser grandioso. E em breve, o que vive em seu mundo interior hoje se materializará no visível. Não será por acaso. Não será por um esforço extenuante. Não será pelo suor que o mundo exige. Será porque você ousou acreditar. E isso é mais poderoso do que qualquer mecanismo externo. É porque você segurou a imagem quando ninguém mais podia vê-la. Porque em vez de medir sua realidade com estatísticas e limitações, você decidiu confiar na alquimia invisível que acontece quando você acredita com todo o seu ser. E quando essa crença se torna tão natural quanto respirar, então está feito. O universo não responde àqueles que pedem em desespero. Ele responde àqueles que já possuem em gratidão. Este mundo que parece tão firme, tão sólido, tão baseado em leis implacáveis, derrete-se diante do fogo de uma mente alinhada com seu propósito. Ele se dissolve, se transforma, se reconstrói. Sempre se dissolveu, sempre se dissolverá. Agora é a sua vez de ver com seus próprios olhos. Não pare agora. O trabalho interior é o verdadeiro trabalho. Não busque validação externa. Não meça resultados externamente enquanto seu mundo interior ainda estiver em construção. Cada momento em que você aceita que a riqueza é sua é um momento carregado de poder criativo. Não o subestime. Ao repetir esse estado, essa certeza, esse ato de fé, você sentirá algo mudar dentro de si. O que antes parecia fantasia começará a parecer normal. E quando o extraordinário se torna comum em sua alma, a manifestação é iminente. Nada entra na sua vida sem antes habitar a sua estrutura interior. Nada floresce lá fora sem antes criar raízes dentro de você. Portanto, você precisa começar a falar sobre si mesmo de um lugar diferente. Não diga, um dia eu terei isso. Não diga, quando tudo se encaixar, viverei em paz. Chega de condicionamentos. Diga agora. Acredite agora. Seja agora. Eu já tenho. Eu já sou. Já está cumprido. Não importa o que você vê com os olhos. Os olhos enganam quando você ainda não despertou a visão interior. Mas o coração sabe. A consciência sabe. E quando essa sabedoria interior toma as rédeas, a vida se encaixa. Você não veio a este mundo para implorar por migalhas do destino. Você veio para se lembrar de que você é o destino, que você é o Criador, que tudo o que você vê nasce de dentro. Ele habita o fim como alguém que retorna para casa após uma longa jornada. Não com ansiedade, não com orgulho,
com gratidão e ternura, como alguém que sabe que tudo sempre esteve lá, esperando por sua lembrança. Deixe que essa certeza o envolva. Deixe que essa fé o vista. Caminhe com as costas eretas, não como alguém que finge, mas como alguém que reconhece sua herança divina. E você sabe o que vai acontecer? O mundo, esse teatro em constante transformação de formas e nomes, começará a refletir sua nova identidade. Não por mágica, mas por correspondência. Porque o que é externo nada mais é do que o eco da sua música interna. E naquele momento você saberá que nunca esperou que algo mudasse lá fora. Você só esperou para se lembrar de quem você é. Então viva a partir do fim. Não porque seja um truque, não porque seja um atalho, mas porque é a única verdade que sustenta a alma desde o início dos tempos. Quando você não duvida mais, quando você não deseja mais, quando você simplesmente é, então o universo se curva. Não porque você é especial, mas porque você está finalmente em harmonia com a lei eterna. Semelhante atrai semelhante. Faça do presente o seu palácio. Faça do agora o seu trono. E reine com a sabedoria de quem sabe que tudo o que você busca já vive dentro de você. Gostaria de aproveitar esta oportunidade para lhe dizer que, se o que você está vendo ressoa com você, você encontrará muito mais material para continuar aprendendo no primeiro link da descrição. Capítulo 5. A língua com a qual você se nomeia. Tudo muda quando você muda a maneira como se nomeia. Não estou falando do nome em seus documentos, nem dos títulos que você acumulou nesta vida. Estou falando da linguagem sagrada que você usa para se descrever quando ninguém está ouvindo. Aquela voz sussurrante que te define no silêncio, aquela narrativa íntima que molda o mundo em que você habita. Muitos acreditam que o universo responde a ações, a sacrifícios visíveis, a orações proferidas em voz alta. Mas a verdade, uma verdade tão antiga quanto as estrelas, é que a vida responde ao que você diz a si mesmo quando não está olhando. O visível é apenas um eco do invisível. O tangível é apenas uma sombra projetada pelo que você sentiu ser verdade. Então pare de falar dos seus sonhos como se fossem futuros incertos. Não diga, um dia eles vão chegar. Não repita, talvez um dia eu chegue. Porque ao fazer isso, você os empurra em direção a um horizonte que se afasta a cada passo. Diga que eles chegaram, fale com eles como se estivesse abrindo a porta. Pense na abundância não como algo que está se aproximando, mas como algo que já chegou, que já vive com você, que já dorme ao seu lado e respira com sua respiração. Essa mudança interior, essa mudança sutil, mas poderosa de perspectiva, não é fantasia. É, na verdade, o único ato verdadeiramente real. Porque este mundo, embora pareça tão firme e sólido, nada mais é do que o reflexo condensado das suas palavras mais íntimas e das suas emoções mais íntimas. Preste atenção ao que você repete para si mesmo ao acordar. Ouça atentamente como você fala consigo mesmo em meio ao silêncio. Você se considera capaz ou limitado? Você se descreve como digno ou como alguém que ainda precisa provar seu valor? Se você disser a si mesmo que se tornar uma pessoa de sucesso em apenas 30 dias é impossível, então será. Mas se você começar a falar consigo mesmo como alguém que já alcançou o sucesso, se você disser calmamente a si mesmo, isso é natural, isso é inevitável, já está feito, então o universo não terá escolha a não ser responder a essa certeza. Não há acidentes nesta existência. Não há caos sem causa. O que chamamos de sorte é, na realidade, o fruto maduro de uma suposição regada com persistência. O que você vivencia hoje, seja plenitude ou escassez, não é punição nem recompensa. É um reflexo fiel do que você presumiu ser verdade ontem. Mas aqui está o maior presente. Você pode mudar essa suposição agora mesmo. E quando você faz isso, toda a paisagem do mundo começa a mudar de acordo. Sombras mudam de forma, vozes mudam de tom, caminhos são reescritos. Porque a realidade externa não tem vontade própria. Ela apenas reflete. Ela apenas obedece. Então,
Se você ainda não vê sinais de abundância, não se desespere. Não volte ao seu antigo eu, aquele que duvidava, que implorava por certezas, que se sentia pequeno diante do destino. Em vez disso, sorria como alguém que já recebeu uma promessa cumprida e diga: está a caminho, é meu agora. O reflexo ainda está se ajustando. Sua tarefa não é entender como isso vai acontecer, ou quando, ou por quais meios. Sua única tarefa é habitar o estado interno de quem já o possui e fazê-lo com emoção, com presença, com ternura. Talvez você ainda não saiba exatamente como é ter uma fortuna nas mãos, mas você pode começar. Use a tela da sua imaginação para pintar cenas sagradas. Visualize conversas em que você doa generosamente. Ouça a gratidão daqueles que recebem sua ajuda. Sinta o alívio de saber que todas as contas estão acertadas antes mesmo de você chegar. Caminhe pelas lojas sem olhar os preços. Dê presentes sem pensar duas vezes. Acorde com a certeza de que dinheiro não é mais uma preocupação, mas uma ferramenta para expandir sua luz. E quando imaginar, não olhe apenas. Sinta, vibre, deixe-se emocionar. Repita essas cenas como alguém ajoelhado diante de um altar. Deixe que elas penetrem na sua pele, habitem seus sonhos e se tornem mais reais do que os números frios que você observa na sua conta bancária. Porque a verdade é esta: esses números só existem porque você escolheu dar a eles esse lugar na sua consciência. Mude sua atenção e você mudará seu mundo. Fale de si mesmo como você já é. Não como uma ilusão, mas como uma verdade desperta. Diga: eu sou a abundância feita carne. Eu sou o canal através do qual a prosperidade flui sem resistência. Tudo já está realizado. Obrigado, obrigado, obrigado. E que essa vibração te acompanhe em cada gesto, em cada passo, em cada pensamento silencioso que surge quando você pensa que ninguém está olhando. Lembre-se, não se trata de convencer o mundo. Trata-se de convencer a si mesmo. De se autodenominar com palavras que honrem sua divindade. De falar sobre si mesmo como alguém que se lembra de onde veio. Porque na raiz de cada milagre há um ato invisível e poderoso de autoafirmação. Alguém decidiu falar diferente, pensar diferente, acreditar que era diferente. E então, o universo se inclinou. Faça o mesmo e observe. Capítulo 6. O lugar onde você coloca a luz. Há um momento tão breve quanto o piscar de uma estrela em que você decide para onde olhar. E esse momento muda tudo, porque o que você contempla com o olhar da sua alma se torna o seu universo. Não importa o que as paredes dizem, não importa o tamanho do cômodo em que você mora, ou os números dançando em suas contas bancárias. Importa onde você coloca sua atenção, porque a atenção não é passiva. Ela é a semente de toda a criação. Quando você muda seu foco da escassez para uma visão de destino realizado, o mundo começa a se mover. Não por capricho, não por acaso, mas porque você tocou a partitura interna. E agora todo o resto deve dançar ao som dessa melodia silenciosa. Naquele momento, as circunstâncias externas não têm mais o poder de nomeá-lo. Você não precisa mais olhar para a realidade para saber quem você é. Você não precisa mais esperar por confirmações externas, porque o verdadeiro, o eterno, despertou dentro de você. E isso é suficiente. Agora você caminha não com arrogância, mas com certeza. Uma certeza que não se explica, mas se respira. E aos poucos você começa a perceber os sinais. Não como milagres, mas como respostas inevitáveis. Coincidências que não são mais coincidências. Um chamado inesperado, uma ideia brilhante, um encontro casual que abre uma porta. Não se engane. Essas coisas não são a causa, mas o eco. Não são a origem, mas o reflexo. São as flores que brotam porque você já plantou a semente no solo invisível da consciência. A raiz de tudo o que entra na sua vida está dentro de você, não em decretos externos, não em movimentos sociais, não na política ou nas estatísticas,
Está na sua maneira de imaginar, de sentir, de presumir que algo já é verdade antes mesmo de você vê-lo. E quando você sabe disso, quando você realmente sabe disso, você não está mais à mercê de nada. Você deixou de ser vítima do acaso e se tornou o alquimista do seu destino. O que antes eram correntes, o mercado, o sistema, os governos, as heranças, agora derretem como cera diante do fogo sagrado da sua atenção desperta. Este é o segredo mais antigo do mundo, escondido à vista de todos. Não em templos, nem em livros sagrados, mas onde quer que você decida procurar. O mundo dirá que você precisa correr mais rápido, trabalhar mais, ser mais agressivo. Ele gritará para você fazer alianças estratégicas, se destacar da multidão e competir até a exaustão. Mas tudo isso é vaidade, se não vem da verdadeira fonte. Você pode conquistar o mundo exterior e perder sua alma no processo. Mas, se conquistar sua imaginação, se fizer dela sua aliada, seu lar, sua bússola, então o mundo inteiro se renderá sem lutar. E se hoje você está num quarto modesto, se sente que lhe falta tudo, não se desespere. Porque onde muitos veem apenas 4 paredes e silêncio, você pode construir palácios invisíveis. Você pode fechar os olhos e caminhar entre jardins. Você pode ouvir as vozes daqueles que são gratos pela sua generosidade. Você pode ver números luminosos como constelações em suas contas. Você pode sentir o aroma da liberdade, mesmo antes de tocá-la com os dedos. E quando isso acontece, o pequeno cômodo se transforma. Não porque as paredes ficaram maiores, mas porque você mudou. Você é quem transforma o deserto em um oásis. Você é quem faz flores desabrocharem onde antes só havia terra firme. Você é quem decide se o presente é uma prisão ou uma semente. Porque o real não é o que você vê, mas o que você escolhe ver. A verdadeira prisão não é feita de grades, mas de pensamentos reciclados. E a liberdade mais profunda nasce quando você olha além do espelho do mundo e vê o reflexo da sua alma soberana. Portanto, direcione sua atenção como alguém que direciona uma lâmpada. Não se concentre no que falta, no que dói, no que ainda não está lá. Aponte essa luz para o que já vive dentro de você. O objetivo realizado, o desejo já realizado, a riqueza que já lhe pertence no invisível. E o universo, como um servo fiel, não terá escolha a não ser refletir o que você contemplou com seu coração. Faça da sua imaginação um templo. Faça da sua atenção um ritual sagrado. Pare de olhar para o relógio ou o calendário. O tempo não governa você quando você vive a partir da eternidade interior. Você decide quando o milagre começa. Hoje é um bom dia para começar. Hoje é um bom dia para declarar com cada fibra do seu ser: eu sou abundância. Eu sou possibilidade. Eu sou a causa do universo ao meu redor. E com essa afirmação, sem gritos ou provas, as paredes do mundo começam a se mover. Capítulo 7. O teste silencioso da alma. Não tema a ausência de respostas visíveis. Não se deixe levar pela ilusão de que o mundo precisa lhe mostrar imediatamente sinais brilhantes ou grandes dádivas. Onde você está agora é o terreno fértil mais perfeito para começar. A escuridão da incerteza não é o fim, mas o limiar que você atravessa para uma nova vida. Quando sentir a realidade negando sua aprovação, quando o ruído de promessas quebradas tentar abafar a voz suave que sussurra dentro de você, feche os olhos com ternura. Não fuja, não desista. Mergulhe no santuário profundo do seu ser, onde o tempo se esvai e a essência se revela. Respire fundo. Sinta como o espaço ao seu redor começa a se transformar, não em sua forma física, mas em sua vibração, em sua alma. O modesto quarto agora se veste com as sedas invisíveis da elegância. Os murmúrios abafados se tornam a melodia constante de uma sinfonia de prosperidade. Deixe que a fragrância do triunfo invisível permeie o ar ao seu redor. Não é um aroma que pode ser detectado pelo olfato, mas um perfume sutil, que só é percebido quando o espírito se abre e aceita a abundância como uma dádiva merecida e natural.
Quanto mais você se entregar a essa experiência interior, mais sólida e tangível ela se tornará, mais real do que as paredes e os móveis que seus olhos estão acostumados a ver. Porque a realidade mais autêntica não se constrói com tijolos ou contas, mas com o poder intangível da imaginação, vivida com sinceridade e sentimento. Neste espaço sagrado, seu coração se torna um farol que guia cada passo seu. Você não caminha mais como alguém que teme o futuro, mas como alguém que já trilhou o caminho e sabe que o objetivo é seu. Não há espaço para dúvidas, porque a dúvida é o véu que se dissolve diante da luz da convicção profunda. Você começa a falar com palavras que nascem da certeza. Sua voz assume um novo timbre, um tom suave, mas firme, como o murmúrio de um rio que sabe para onde vai. Você sorri sem motivo aparente, porque sua alma reconheceu dentro de si a verdade que sustenta tudo. Não é loucura nem delírio, mas pura criação. É a arte de se tornar o ser que habita o sonho que você sempre teve, deixando para trás a pele desgastada de quem apenas esperou. Agora, você se reveste da confiança de quem já possui, da tranquilidade de quem já sabe. O mundo, com seus olhos limitados e sua linguagem de causa e efeito, pode não entender. Mas tudo bem, ele não precisa entender, só precisa refletir. E o fará, porque a verdadeira criação sempre começa no silêncio interior e como um rio silencioso varre tudo em seu caminho. Esta é a prova mais bela e mais difícil. Confiar sem ver, sentir sem provas tangíveis. Sustentar o fogo sagrado da certeza quando o vento externo sopra com dúvidas e medos. Continue caminhando nessa confiança silenciosa. Cultive essa visão íntima. Não deixe que a aparência do mundo o faça esquecer a força que pulsa em seu coração, porque dentro de você reside um poder ancestral, uma fonte inesgotável de luz e vida. E é essa luz que mudará não apenas a sua realidade, mas também a maneira como você é visto, a maneira como você é ouvido, a maneira como você se encontra. Que a elegância da alma transforme cada gesto, cada palavra, cada momento. Que a riqueza não seja apenas um número, mas um estado de ser. Um fluxo constante nascido da profunda certeza de que o que você busca já está aqui dentro de você, esperando para ser vivenciado. Quando você age a partir desse lugar, quando você habita essa versão de si mesmo, o mundo só pode se render à sua presença e se ajustar para refletir a verdade que você já aceitou. Assim, nessa jornada silenciosa e poderosa, a manifestação se torna inevitável, porque a vida nada mais é do que o eco do que somos por dentro. E você, agora, já é a prova viva da sua própria criação. Capítulo 8. Está feito. No silêncio sagrado dos momentos cotidianos, existe uma verdade que só quem ousa ouvir pode compreender. A realidade sempre responde àqueles que sentem que já possuem seu objetivo. Não importa se seus olhos ainda não refletem essa realidade, ou se as circunstâncias parecem contrárias ou alheias ao seu desejo. O essencial se cumpriu nas profundezas do seu ser, naquela parte invisível onde o tempo não existe e a dúvida não tem lugar. Você deve se lembrar disso sempre que a calma o envolver, quando o barulho do mundo se dissipar e apenas a sua conversa íntima consigo mesmo permanecer. Não é que isso vá acontecer algum dia, não é que será feito no futuro, mas que já foi feito. A conquista, a abundância, o sucesso que você busca não estão esperando para serem entregues a você de fora. Eles estão presentes dentro de você, já conquistados, já possuídos na dimensão interior onde todas as coisas verdadeiras são forjadas. Você vive dessa realidade agora mesmo. Você respira plenitude, como se ela sempre tivesse sido sua. Você desfruta da abundância com a qual os outros sonham, mas não aceitam. Permita que essa certeza se torne o mantra que acompanha seus pensamentos, a melodia silenciosa que guia seu coração, independentemente do que seus sentidos vejam ou digam. Você saberá que vai querer medir seu progresso com sinais visíveis, os números da sua conta bancária, os ecos no seu ambiente, as aparências imediatas.
Mas você deve resistir a essa tentação, porque a verdadeira fé não se baseia no que a superfície mostra. A fé é firme, imutável e persistente, como uma rocha que desafia as tempestades. Quando você mantém essa fé constante, a realidade começa a mudar a seu favor. Você deixa de ser um espectador passivo dos acontecimentos e se torna o protagonista que, com o poder da sua imaginação e a constância da sua convicção, move o mundo ao seu redor. Pode parecer que a transformação está demorando muito, mas é apenas a velha sombra das suas antigas crenças que ainda se recusa a desaparecer. Paciência, coragem e consistência são as chaves para superar este momento. Isto não é um truque ou mágica, mesmo que pareça milagroso visto de fora. É uma lei universal, divina e imutável, que não age por capricho, mas responde precisamente à frequência que você emite interiormente. A riqueza não é um tesouro escondido ou um prêmio à espera de um golpe de sorte, mas um estado vibracional à espera que sua consciência se eleve para se alinhar a ele. Essa frequência é a crença profunda, é a aceitação completa de que você já possui o que deseja. Então, em vez de se perguntar o que você quer, a verdadeira pergunta é: quem eu preciso ser para já ter isso na minha vida? É nessa identidade que você deve habitar. Fale como essa pessoa, pense como essa pessoa, ande com a confiança que ela possui. Se a dúvida surgir, não lute contra ela, não se esgote tentando superá-la. Simplesmente retorne a um estado de certeza. Permita que a cena do seu desejo realizado se repita em sua mente, como um filme que nutre e fortalece seu espírito. Deixe que a sensação de ter alcançado o que tanto almeja o invada. E você notará que a dúvida gradualmente desaparece, porque a fé não destrói a dúvida lutando contra ela, mas ignorando-a e preenchendo o espaço com a convicção do sucesso já alcançado. Seu poder reside no presente, na suposição consciente que você faz neste momento, não em esperanças futuras ou medos do amanhã. Este é o poder que transforma, que cria sem esforço visível, que transforma sonhos em realidade. Não espere que circunstâncias externas confirmem a sua verdade. Seja você quem confirma a sua realidade para o mundo. Cada pensamento que você escolhe, cada emoção que você cultiva, cada imagem que você guarda na mente é mais um bloco na construção da vida que você deseja. A luz pode parecer fraca agora e a sombra das dificuldades pode se estender ao seu redor. Mas a chama que você acende dentro de si é invencível. Essa chama, embora agora escondida atrás das nuvens da incerteza, acabará por dissipá-las e permitir que o sol que sempre esteve lá brilhe. Um milagre não é um presente da fortuna. É a consequência natural da decisão firme e consciente de alguém que aceita que já é, que já tem, que já chegou. Esse ato de aceitação é a revolução pessoal mais profunda que você pode experimentar. É a vitória sobre o medo, a libertação da prisão da dúvida, a suprema afirmação de que o poder de criar não está fora, mas dentro de você. O mundo só reflete o que você é por dentro, e quando você caminha com a certeza de que já tem o que deseja, sua energia muda, e com ela tudo ao seu redor. Não como alguém que se apega desesperadamente, mas como alguém que sabe que a semente já foi plantada e que só precisa de tempo para crescer e florescer. Porque você não constrói castelos no ar, mas ativa a lei eterna que responde à frequência da sua alma. Não há espaço para dúvidas quando o coração está firme. Não há espaço para medo quando o espírito sabe que é forte e senhor do seu destino. E se o medo reaparecer, não o veja como um inimigo a ser combatido, mas como uma nuvem passageira que você pode observar da calma do seu centro. Retorne sempre a esse centro, a essa certeza interior. Sinta novamente que você já é, que você já tem, que você já venceu. Nesse espaço, não há espera, apenas presença. E nessa presença, tudo é possível. O universo é um espelho fiel do ser que nele habita. E você, neste momento, já é o mestre desse universo. Não tenha medo, não pare, o poder está dentro de você. E está aqui, agora. Já aconteceu.
O poder não está no futuro distante ou em uma data escrita em um calendário. O poder está neste momento. Agora mesmo, neste exato momento, você tem a capacidade de aceitar que é a pessoa que anseia ser. Aquela que já possui a abundância e a riqueza que deseja fervorosamente. E se você mantiver essa crença fielmente, com consistência inabalável, a vida não terá escolha a não ser refleti-la diante dos seus olhos. Não é uma questão de sorte ou acaso, é a lei fundamental que governa o universo. A imaginação cria a realidade, e essa criação sempre ocorre no presente, no agora. Você tem coragem de imaginar com plena convicção a vida com a qual sonha? Consegue vivê-la agora, sem desculpas, sem dúvidas, sem adiar por mais um segundo? Será capaz de sustentar essa visão quando o mundo, com suas vozes externas e condições materiais, grita que é impossível, que ainda não é a sua hora, que os sinais não estão aí? Porque se você decidir persistir nessa fé silenciosa, nessa verdade que brota da sua alma, então a própria existência se curvará para manifestá-la. Não subestime o poder do silêncio, nem a solidão em que essa transformação ocorre. Você não precisa gritar seus sentimentos para o mundo, nem convidar outros para testemunhar sua mudança interior. No santuário secreto da sua consciência, naquele lugar onde as palavras falham, você está esculpindo a nova forma da sua experiência. Cada pensamento que você assume carrega consigo um padrão invisível, mas poderoso, uma vibração que atrai uma série de eventos, pessoas e circunstâncias que ressoam em sintonia com essa nova realidade. Quando você decide acreditar na sua riqueza, quando suas palavras interiores são uma canção de abundância, o universo começa a se reorganizar para refletir essa melodia. As figuras que caminham ao seu lado, os caminhos que antes estavam ocultos, as oportunidades que o homem preso na carência não conseguia enxergar, aparecem diante de você. Para aqueles que abraçaram a riqueza, o caminho se torna claro e visível. Agora é a hora de treinar aquela voz interior que tantas vezes se deixou dominar pela voz do medo, aquela que repetia palavras de carência e limitação. Você não pode falar de escassez e esperar que a liberdade floresça em sua vida. Você não pode reclamar de dívidas e, ao mesmo tempo, abrir-se para o fluxo infinito da prosperidade. A lei, implacável e justa, responde ao que você afirma consistentemente. Portanto, você deve ter cuidado com o que diz em seu silêncio interior. Faça com que seus pensamentos reflitam o destino que você almeja. Fale consigo mesmo como alguém que já possui riqueza. Declare com certeza: eu sempre tenho mais do que o suficiente. O dinheiro chega a mim por caminhos infinitos. Tudo o que toco prospera e cresce. Não repita isso como um eco vazio ou uma frase mecânica. Deixe que essas palavras o comovam. Deixe-as penetrar profundamente em seu ser, até que se tornem a única verdade que você conhece. Você não manifesta o que sente apenas às vezes. Você manifesta o que pressupõe constantemente. Portanto, continue retornando a esse sentimento, nutrindo-o, deixando-o crescer como um fogo sagrado que não pode ser extinto. Quando a tentação de verificar o saldo da sua conta ou contar os dias até a abundância bater, lembre-se de que tudo isso pertence à sua antiga versão, aquele homem ou mulher preso na dúvida e no medo. O novo você caminha com fé firme, sorrindo porque sabe que já aconteceu, que o milagre é presente, não futuro. Isso não é negar a realidade, mas recriá-la a partir de suas raízes mais profundas. Os sentidos apenas relatam o que a mente os ensinou a ver através de crenças antigas. Se você mudar a raiz, se transformar seu pensamento interno, o fruto no mundo visível só pode ser um reflexo dessa transformação. A realidade externa não é a causa, é apenas o efeito do que você guarda dentro de si. Aprenda a apreciar a sua imaginação. Transforme-a em um jogo, um espaço sagrado, onde você se refugia para se nutrir e crescer. Não a transforme em uma tarefa ou obrigação. Deixe que ela seja o seu jardim secreto,
o lugar onde a abundância se abre com a graça de uma flor primaveril. Deixe a emoção invadir você, a surpresa te envolver, a alegria te preencher enquanto você caminha por cômodos imaginários, ricos em esplendor, e ouve as palavras de admiração e gratidão daqueles que reconhecem o seu sucesso. Não lute contra o velho mundo, não tente extirpá-lo com esforço. Simplesmente cresça além dele. Supere-o através da aceitação alegre, através do reconhecimento sereno da sua verdade interior. Não se distraia com a mecânica externa, com os detalhes temporais que o tempo acomodará. Seu trabalho é um trabalho interno, o cultivo do pensamento, a repetição consciente e amorosa do estado de riqueza já alcançado. Este é o momento de construir a vida que você deseja, de transformar o silêncio da sua alma na melodia que mudará o seu destino. Com disciplina na mente e alegria no coração, abra as portas para a abundância sem medo, sem condições, sem desculpas. Permita-se ser quem você sempre sonhou, pois o poder que você busca não está lá fora, nunca esteve. Ele reside dentro de você, pulsando fortemente em cada pensamento que você escolhe ter. Lembre-se de que a verdadeira transformação não é um evento único, mas um processo contínuo, uma dança constante entre fé e paciência, entre desejo e aceitação, entre sonhos e ação serena. Não se trata de apressar ou forçar a mudança, mas de fluir com a corrente que carrega seus sonhos até a margem da realidade. Continue a nutrir a imagem da abundância em sua mente, com ternura e convicção. Caminhe nessa luz interior com passos firmes e silenciosos, sem precisar gritar seu triunfo para o mundo. Porque o universo não precisa de alarde para reconhecer aqueles que já venceram. Este é o seu momento, este é o seu poder. Abrace com coragem e alegria a riqueza que lhe pertence, sem hesitação, sem olhar para trás. A vida que você imagina com o coração aberto e a mente serena se abrirá para você como um livro esperando para ser lido. Confie, acredite, viva a partir do fim. E você verá que o que parecia um sonho distante se torna a paisagem do seu cotidiano. Porque, em última análise, a única verdade que importa é aquela que nasce dentro de você e a partir daí transforma tudo. Seja implacável com seus pensamentos. As opiniões alheias nada mais são do que ecos de sonhos que outros teceram para si mesmos. Elas caminham livremente em seus próprios labirintos de crenças, mas seus mundos não podem contaminar o seu a menos que você as fortaleça. Você deve, então, ser implacável com sua mente quando ela ousa sussurrar medos ou limites para você. Declare firmemente: essa não é a minha verdade. E retorne sem hesitação ao território sagrado que você escolheu habitar. A certeza da sua abundância, a liberdade que lhe pertence, a riqueza que já faz parte de você. Repita isso repetidamente, até que essas palavras se fundam com a sua essência e se tornem a pulsação natural do seu ser. Observe atentamente como nesse silêncio de transformação, portas que antes pareciam seladas pela impossibilidade começam a se abrir. Conversas centradas em novas oportunidades surgem. Sinais sutis chegam. Presentes inesperados, aumentos e bênçãos disfarçadas. Não se iluda pensando que são meras coincidências. São o reflexo luminoso de uma profunda mudança interior. Um espelho fiel que sua alma pintou com cores de convicção e esperança. A todo momento repita para si mesmo: está aqui, já chegou. Não pergunte onde está, pois a própria pergunta revela a dúvida. Haja com a certeza de que a riqueza habita em você, nos pequenos gestos e na maneira como você se apresenta ao mundo. Talvez você ainda não consiga manifestar todas as ações do milionário no plano visível, mas pode sentir o que ele sente, imaginar o que ele imagina, pensar como ele pensa. Essa é a semente invisível que, nutrida pela fé, dará frutos. Permita que sua mente mergulhe na verdade eterna de que tudo já existe. Os milhões pelos quais você anseia não são uma construção futura. Eles estão completos no reino invisível.
esperando que você se alinhe com a frequência deles. Esse alinhamento não depende de esforço físico ou de uma métrica moral. É uma questão de estado. Um estado de ser. Ao entrar na vibração da pessoa que possui tudo o que é necessário, você atrai para si as circunstâncias, as pessoas e os caminhos ocultos daqueles que ainda acreditam na escassez. Não se distraia com detalhes superficiais ou com a lógica do mundo tangível. Concentre-se em ser. Permita que sua alma incorpore a versão de você que já desfruta de tudo o que deseja. E se qualquer sombra de resistência surgir, use a revisão consciente. Pare por um instante, volte ao momento em que a dúvida surgiu pela primeira vez e reescreva o roteiro, desta vez na direção do triunfo. Alguém rejeitou sua oferta? Em seu mundo interior, imagine-o aceitando-a com entusiasmo. Surgiu uma dificuldade inesperada? Visualize-se recebendo uma solução rica e serena. A revisão não é uma fuga, é a ferramenta do Criador para corrigir sua obra-prima. Lembre-se sempre de que você é o autor e arquiteto da sua realidade. Você não é obrigado a aceitar incondicionalmente o que a vida lhe apresenta. Você pode reescrever sua história quantas vezes forem necessárias, e cada correção atrairá cenários mais favoráveis e brilhantes. A imaginação não é uma mera distração ou passatempo, é a própria estrutura da existência. Assim como você adentrou o seu presente através das imagens que permitiu que florescessem em sua mente, agora é a hora de traçar com precisão os contornos da sua riqueza futura. Chega de súplicas ou lutas exaustivas. Apenas aceitação firme e entrega alegre. Este é o caminho do mestre, o caminho do verdadeiro despertar. À medida que avança, observe seus pensamentos. Não deixe sua mente vagar sem rumo, mas guia suave e firmemente em direção à visão que habita em você. Você não é uma folha levada pelo vento. Você é o próprio vento, o sopro criativo que molda tudo o que toca. Direcione esse vento com sabedoria, com amor, em direção à abundância. Não por ganância, mas pela liberdade que ele oferece, pela alegria que traz, pela capacidade que lhe concede de doar e servir. Torne este mundo interior real, feche os olhos e mergulhe na cena do seu sucesso. Ouça a sua voz interior proclamando: eu consegui, eu sou livre. Sinta essa libertação se expandindo como um rio sereno, esse poder e alegria inundando o seu ser. Perceba seus entes queridos celebrando com você, suas palavras de gratidão e reconhecimento preenchendo o ar. Permita que esta imagem seja mais verdadeira para você do que qualquer lembrança do passado, porque no universo da imaginação, o tempo se dobra, e o que você cria agora será sua lembrança dourada no futuro. Entenda esta verdade profunda e simples. Você é o mestre da sua realidade. O mundo que você vê é um reflexo fiel do seu estado interior. Se você for capaz de abraçar com coragem e sem hesitação a sensação de já ser um milionário, o mundo externo não terá escolha, a não ser se conformar com essa crença. A riqueza que você almeja não está perdida no tempo, nem escondida em algum lugar inacessível. Ela já existe, esperando pacientemente que você desperte para ela. Você não está sujeito às circunstâncias, aos caprichos da economia ou às vozes do medo que os outros lhe oferecem. Você é o criador da sua experiência. No momento em que você escolhe viver a partir do fim do seu desejo, todo o resto deve seguir o mesmo caminho. Lembre-se de que a lei da suposição é tão inquebrável quanto as leis que governam o cosmos. Ela nunca falha. Tudo o que você imagina com paixão, tudo o que você acredita com certeza, deve se manifestar em seu mundo. Você é o arquiteto do seu futuro. Pelos próximos 30 dias, se você permanecer fiel a essa suposição, se você andar, falar e pensar como o milionário que você já é, o mundo se renderá a você e lhe dará exatamente o que você decidiu receber. Não permita que a dúvida, o medo ou a aparência da sua realidade atual o desviem. Mantenha o olhar fixo na verdade. Ela já está feita.
Você já possui a riqueza que busca. O universo é impotente para resistir ao poder da sua suposição. Entre nessa realidade com confiança e observe o mundo se curvar à sua vontade. O poder está dentro de você e o mundo só responde à sua liderança. Você será milionário em 1 mês, não por causa de um golpe de sorte improvável, mas porque escolheu abraçá-lo. E a vida, com todos os seus mistérios, deve refletir essa decisão. Confie nesta lei, confie na sua força interior e, acima de tudo, confie que o que é seu já está a caminho. Agora, siga em frente com essa certeza, sabendo que você não está esperando que a riqueza chegue até você, mas que você já vive nela. E lembre-se, quando você acredita de coração, o mundo abre caminhos para que a sua realidade se manifeste. Obrigado por ler até aqui. Se este conteúdo sobre manifestação te fez refletir ou abriu novas perspectivas, não pare agora. No primeiro link da descrição, você tem acesso a muito mais material para continuar crescendo, aprendendo e aplicando na sua vida. Nos vemos no próximo vídeo. Mas lembre-se, sua transformação começa quando você toma atitude.